agora a gente está olhando com atenção a questão da AIDS, que me parecia, eu confesso que era mais um dos desinformados aqui, achando que o assunto tinha sido devidamente endereçado, enfim, com todos os problemas, mas que a gente apurou recentemente que esse é um problema muito maior, que continua crescendo e, portanto, requer uma mobilização da sociedade novamente. Então a gente fez um movimento aqui, o movimento Atitude Abril, de mobilização, né, de vários títulos e várias pessoas e tudo mais, dentro de um conceito muito bacana, né, que é o conceito de desinformação tem cura, né, que é justamente onde, enfim, a mídia mais pode ajudar. Já são 27 títulos que já estão participando, alguns entram a partir do segundo semestre. São 25 matérias para o impresso que foram produzidas e 38 anúncios. Algumas revistas abriram espaço para a gente contar com o anúncio publicitário da nossa campanha. A gente pega a circulação dessas edições, 9,2 milhões de exemplares, multiplicando pelo número que o Marplan nos fornece, de quantos leitores cada exemplar atinge, a gente tem aí 69 milhões de impactos. Considerando os títulos em iPad, são 13 títulos, a circulação de 800 mil exemplares, são 700 milhões de impactos. Então a gente falou, nossa, mas tudo isso? É, tudo isso. Isso que a gente nem está considerando ainda a nossa força de internet, M de Mulher, Brasil Post, redes sociais. Esse é o número que a gente quer ficar acompanhando para divulgar. Poxa, é uma conquista bastante bacana para a gente. Eu estou 2 anos e meio trabalhando com essa categoria, né? Foi uma das coisas que mais me surpreendeu quando eu comecei o trabalho, foi analisar algumas pesquisas que já tinham sido feitas e algumas que a gente conduziu e observar que no longo prazo a categoria de preservativos não cresce. Isso em alguns anos ela retrai em volume, em outros anos ela cresce um pouco menos, no longo prazo ela cresce moderadamente, muito pouco mesmo, abaixo do crescimento da população. Então isso é um indício para a gente de que o preservativo não é mais necessário. Em outras pesquisas, né, a gente junta, faz conexões, em outras pesquisas a gente vê que as razões para isso são várias, né? Os homens, as mulheres racionalizam. Então, é incômodo, prejudica a minha atuação, né? Prejudica o meu desempenho. Se ela usa pílula, eu não preciso mais. O conselho existe há 15 anos. E ele foi constituído por convite, né, do Ministério da Saúde em unir empresas, né, no auge aí da epidemia da AIDS, empresas que falavam de prevenção de AIDS no seu local de trabalho, né? Quando a gente olha aí para os números, a maior incidência é na faixa etária da força produtiva, né, das pessoas que estão no auge da sua vida laborativa. Tem 33 milhões de pessoas no mundo que têm o vírus. Essas pessoas elas vão fazendo, esse número ele não diminui, ele está estável ou discretamente crescendo em algumas regiões do planeta, crescendo muito. Nós temos um programa de DST-AIDS aqui no país que historicamente se posicionou como um programa de sucesso, proporcionalmente ao que acontece em vários lugares do mundo. As pessoas brasileiras têm acesso aos antirretrovirais, nós temos campanhas, nós conseguimos conversar sobre assuntos que em muitos locais da cadeia. Então a gente tem uma situação privilegiada, só que ela não é tanto assim como a gente imagina. Quando eu tive a ideia de fazer o Viral, antes de escrever alguma coisa sobre AIDS e sobre HIV e sobre o que quer que seja, a história era sobre a amizade de 2 caras que não importa o que acontecesse, eles iam continuar juntos porque eles eram muito amigos. E aí eu pensei, o que poderia assustar alguém e separar alguém assim tão próximo? E quando eu estava pensando nisso, eu pensei de repente alguma coisa que pudesse acontecer, e aí me veio paralelamente uma ideia de, nossa, do que a gente não ri, do que a gente não faz nunca graça, nunca usa do humor para falar. E aí consegui encontrar uma junção dessas 2 ideias na AIDS. Eu falei, nossa, eu nunca vi no mundo alguém falar sobre AIDS de uma forma divertida, e isso já me instiga, já me movimenta a querer falar sobre isso. E falei, peraí, por que ninguém nunca mais falou de AIDS no mundo? Porque as pessoas pararam, e eu senti um pouco isso, assim. E falei, acho que isso seria uma mostra muito, muito legal de uma relação de 2 amigos. Sou ativista no movimento de AIDS e sou mulher vivendo com HIV
há quase 20 anos. Eu era uma mulher comum. Casei com meu primeiro namorado aos 18 anos. Depois de 14 anos, meu marido adoeceu, ficou doente. A gente descobriu que era AIDS, isso em 94, numa época em que a gente não tinha informação, não tinha remédio. E daí ele morreu em 96 e eu falei, meu Deus, e agora, né? Mas eu penso sempre como valeu a pena eu ter me exposto, né? Porque tenho feito um trabalho em várias linhas, né? E que maravilha que é isso, e que bom poder falar de AIDS brincando, que bom saber que só a informação é que vai vencer o preconceito. A Atitude abriu AIDS. Você também pode participar. Responda a pesquisa e ajude o Brasil a vencer essa luta.